Olá, como vocês estão? Eu sou o André, sejam bem-vindos ao canal Poesia Nunca Mais. E hoje, como vocês podem ver aí no título do vídeo, eu trago os livros que eu recebi no mês de abril, né? Então vamos lá, sem delongas aqui. Começo com um livro aqui do meu querido amigo Danilo Giroldo, que enviou para mim o Contos de Morte, o mais novo lançamento dele, pela editora Patuá. Danilo Giroldo, que é um poeta, escritor, né? Nascido em São Paulo, mas que vive há muitos anos já no Rio Grande do Sul, na cidade de Rio Grande. Então, esse aqui é o Contos de Morte, o novo lançamento do Danilo pela editora Patuá, viu? Autografado. Obrigado, Danilo. Lançamento 2023, né? Então, são contos de morte, né? Ao Danilo, é isso mesmo. Rio Grande do Sul. Edição caprichada aqui da editora Patuá. Quem fez a capa? A capa é do Alessandro Romeo, que também é autor, né? Então aqui temos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 contos, né? Os títulos dos contos: O Sítio, Gás Invisível, Pedagogia de Alta Influência, E se os smartphones voltassem, A Onda, Cordyceps, O Engazeiro, Algoritmo da Vida, Olhos Negros, Esperança, Do que não deveria ser estendido, Iemanjá e o Fim. E aqui ao final do livro, junto ao colofão, né, a editora Patuá tem o hábito de pedir para os autores escreverem alguma coisa, para colocar aqui junto com o colofão. Né? O colofão é essa parte aqui que fala sobre que tipo de papel foi usado, né, qual foi a gráfica. Aí aqui tem um texto do autor, que eu vou ler. Estas histórias foram escritas entre 2019 e 2022, período em que os conceitos de vida e morte ficaram bastante confusos para mim. Na verdade, quem é capaz de definir com precisão vida e morte? Quantos tipos de vida e de morte podem existir? A arrogância, a insegurança, o medo e a esperança borram ainda mais qualquer tentativa de atribuir limites estáticos para a vida e para a morte, algo que está muito distante das pretensões deste livro. Só sei que ele foi escrito com a certeza de que a contemporaneidade dilata estes conceitos de uma forma tão elástica que escrever sobre as misérias humanas é quase o mesmo que falar sobre vida e morte. Então está aqui o livro que eu já li do Danilo Giroldo. Eu li um livro dele de poesia, O Canteiro das Flores de Metal e o Jardim de Areia, título longo, né? De 2019 eu li, foi esse livro do Danilo. Em breve leio Contos de Morte, que é a incursão do Danilo, poeta Danilo Giroldo, pela prosa. Então recebi aqui do Danilo. E aí eu fui num show da cantora, instrumentista, né? Performer, Badia Assad, num show dela ali no Sesc Belenzinho. E tinha vários CDs lá. Comprei um CD dela e comprei também um livro que ela escreveu, que se chama Volta ao Mundo em 80 Artistas. E aqui está a nossa cantora internacional, Badia Assad. Por que eu digo internacional? Porque ela faz mais sucesso na Europa e nos Estados Unidos, no Japão, né, do que no Brasil, infelizmente, né? Tem os artistas, os grandes artistas brasileiros têm que ir para fora para conseguir ganhar a vida. Então aqui está a Badia Assad, né? O que é esse livro aqui? Ele é publicado pela editora Pollen. Editora Pollen. Aqui atrás o Chico César, né? Cantautor Chico César diz o seguinte: não é sobre música, músicos ou musicistas, esta volta ao mundo para a qual nos convida Badia Assad.
É sobre a vida, ela mesma múltipla e diversa experiência. Quem nos conta, nos leva e conduz é a excelente violonista e cantautora, além de intérprete inventiva, cheia de telecotecos e silvos no corpo-espaço percutido, atravessado de sons, intuições e sentidos. Então, o que, que tem aqui dentro do livro? Vamos lá no sumário, né? Tem os agradecimentos. Então, tem assim, é uma volta ao mundo mesmo, ó, tá vendo o mapa mundi? Então tem cantores da África, das Américas, da Ásia e Oceania, da Europa e do Brasil. Então eu vou falar alguns dos conhecidos aqui. Então ela faz um texto, como se fosse uma crônica, vou pegar qualquer um aqui. Por exemplo, tem essa Miriam Makeba, que é do Líbano. Então ela pega aqui e vai falar sobre a Miriam Makeba, um texto de 2 páginas. 2 páginas, começa outro, né? Richard Bona, né? Então é uma maneira de você conhecer também sobre esses artistas. No Brasil não são muito divulgados, né? Então vamos aqui no sumário. Por exemplo, da África, tem o Wilson Endor. O Wilson Endor, ele gravou com Peter Gabriel, né? Então ele é bem conhecido já, né? Aí nas Américas tem o Astor Piazzolla, que é um acordeonista argentino. Tem o Jorge Drexler, que é um cantor do Uruguai, que foi gravado, uma música dele foi gravada pela Maria Rita. Tem a Tori Amos, dos Estados Unidos. Ásia e Oceania, tem a Lorde, né? Fez bastante barulho aí um tempo atrás, que ela é da Nova Zelândia, bem jovem, gravou um disco aos 17 anos. Tem o Nusrat Ali Khan, faleceu de câncer no estômago, né? Um percussionista e tem uma voz impressionante, que é do Paquistão, Nusrat Ali Khan. Da Europa tem a Björk, né? Cantora islandesa, super original, mistura elementos do rock, da música erudita, do jazz, da música eletrônica e tem uma voz incrível. Quem mais tem aqui da Europa? Paco de Lucia, que é um guitarrista espanhol, né, de jazz. Jamie Cullum, da Inglaterra. No Brasil, aí fica, né, bom, aí tem a Maria Bethânia, Gal Costa, Barbatux, tem a Selmar, Chico Buarque, Chico César, Gilberto Gismonte, Elza Soares, tem a Fernanda Takai, Hermeto Pascoal, Inesita Barroso, Lenine, Lineker, Marina, Marisa Monte, Marlui Miranda, Naná Vasconcelos, Ney Mato Grosso, Paulinho Mosca, Seu Jorge, Toquinho, Wakti, Yamandu Costa, Zé Cabaleiro, Zélia Duncan e Zizi Posse. Então, dá para conhecer muitos músicos aqui no livro da Badia Saad. São 80 artistas. Recomendadíssimo aí. E aí encontrei no sebo virtual um livro que eu estou procurando há pelo menos 20 anos. Que ele não foi relançado, né? Acho que foi relançado agora, mas eu achei essa edição antiga aqui, da Nova Fronteira, que é A Vida e as Opiniões do Cavalheiro Tristram Shandy, do Lawrence Stern. É um calhamação, assim, né? Ó. Esse aqui da editora Nova Fronteira, com tradução do José Paulo Paes. Tradução, introdução e notas de José Paulo Paes. Essa edição é de 1984. Está em excelente estado, olha que beleza. Né? Aqui, ó. Muito bom. Que é um romance super moderno, assim, porque ele usa grafismos. Por exemplo, se você pensar que o livro é de 1700 e alguma coisa, tem uma página aqui, por exemplo, tem um personagem que morre. Né? O personagem morre. E aí você tem uma página preta de luto. Então, assim, são técnicas que se usam no romance moderno, contemporâneo, esses grafismos assim, nas páginas dos romances, contos, etc., e que já se usava em 1700 e lá vai fumaça, né? Então, é incrível
Ele era um pároco, né? Então é um romance em 9 capítulos. Na verdade chama de volume, né? 9 volumes. O Lawrence Sterne nasceu em 1713 e morreu em 1768. Ah, ele era irlandês. É da Irlanda. Influenciou Machado de Assis no Memórias Póstumas de Brás Cubas, James Joyce, Samuel Beckett. Eu li um livro dele que é Viagem Sentimental à França e à Itália. É um livro mais curto, né? É um romance curto. Que é a história de um cara que ele vai fazer essa viagem para a Itália e para a França. Só que metade do livro é ele tentando arrumar a carruagem para ele empreender essa viagem. E a estrada é de terra, né? De pedregulho, não era nada asfaltado naquela época, né? E aí tem toda essa aventura para ele conseguir a carruagem, o cocheiro, e até metade do livro ele está procurando ainda, ele está se organizando para essa viagem. Você fala, ué, e a viagem, né? Só que ao mesmo tempo que ele está se organizando, ele está pensando e refletindo sobre a França, sobre a Itália. Ele está falando sobre a cultura, a política, a literatura desses países. Ele está na Irlanda, né? Ou na Inglaterra, não me lembro. E aí ele vai empreender essa viagem. Quando chega na metade do livro, finalmente ele começa a viagem. E quando acaba o livro, ele chega na França. E aí você fala, peraí, mas cadê a França e a Itália? Ele, a todo momento, ele falou sobre a França e a Itália. Mas a ação do livro, que transcorre no livro, ele não chegou em nenhum dos dois países. Aliás, ele chega, se não me engano, na França. Mas a todo momento ele falou, ele pensou, ele refletiu sobre os dois países. Então é uma viagem sentimental, a França e a Itália. Então, do Lawrence Sterne, que é Viagem Sentimental à França e à Itália. E esse aqui é A Vida e as Opiniões do Cavaleiro Tristram Shandy, que é um romance totalmente maluco, experimental, do século XVIII, acho que é isso, né? 1700 e fumaça. Muito bom, hein? Tô atrás desse livro faz muito tempo, tô louco pra ler. Então tá aqui. Tradução do José Paulo Paes. E aí consegui 3 livros. Não, aqueles foram os que eu comprei, né? Então vamos lá. Aí, num bazar beneficente, que eu não me recordo o nome, mas que fica lá em Santo André, eu consegui 4 livros. 3 deles da Círculo do Livro. Então o primeiro aqui, da Per Asbuck, que é uma escritora americana que nasceu na China e foi criada na China. Então os livros dela tratam muito sobre personagens e sobre a cultura chinesa, ou mesmo oriental. Tem livros que se passam no Japão, por exemplo. Então, eu consegui aqui Um Longo Amor. Tenho vários livros dela. Pela Círculo do Livro, edição capa dura, né? Ó. The Long Love. Um Longo Amor. Tradução Iris Stroschwin. Stroschwin. É um romance. Então, não diz, né? O que fala o livro? Não sei. Um Longo Amor. Né? Passou metade da vida dela na China. Ela venceu o Prêmio Nobel de Literatura em 1938. Em 1931, ela ganhou o Pulitzer pelo livro A Boa Terra, que eu tenho. Tem uma edição da Abril. E em 1938 ela venceu o Prêmio Nobel de Literatura. Tem muitos livros publicados. Eu tenho muitos livros dela. Então tá aqui, ó. Percy Buck, Um Longo Amor. Também pela Círculo do Livro, da Françoise Sagan, tenho muitos livros dessa autora francesa. Esse aqui é o A Cama Desfeita. Eu não falei a data, né, do livro. Edição, né? Vamos ver. Também não tem. Não tem edição. Deixa eu já olhar aqui. A Cama Desfeita, da Françoise Sagan,
Aqui diz 1977, mas eu não sei se é o lançamento ou se é essa edição da Círculo do Livro. Tem tradução da Maria Helena Trigueiros. Então tá aqui, ó, romance da Françoise Sagan. Ela publicou o primeiro livro dela aos 18 anos, que tem, você imagina, se você pensa assim, um livro que a moça publicou aos 18 anos, que tem o tema principal é a vida sexual dos jovens, que é o Bom Dia Tristeza, né, que eu estou atrás desse livro faz um tempão e eu não encontro, pelo menos a edição que eu quero, né? Aqui não vai dizer, né? Bom Dia Tristeza. 1954. Agora você pensa, 1954. Antes da Revolução Sexual, lá dos anos 60, né? Ela publicou Bom Dia Tristeza. Aí virou um fenômeno, né? Literário. A Françoise Sagan. E publicou muitos livros. Eu tenho muitos livros dela, já li alguns. Esse aqui é um romance, né? Cama Desfeita. É um romance. A Cama Desfeita, da Françoise Sagan. Estou atrás do Bom Dia Tristeza. E achei aqui também filósofo, né? Diderot, A Religiosa, que é uma coleção que tem relevo na capa, tem sempre esse círculo aqui. Não é círculo, né? Essa forma oval que parece de túmulo. Então, A Religiosa, do francês Diderot, essa edição aqui tem tradução do Antônio Bulhões e do Miécio Tati. Não sei do que se trata. São cartas, né? São cartas? Não, é um romance. Mas no início tem cartas. Carta 1, carta 2, carta resposta. Achei a letra muito pequenininha. Mas depois melhora. Né? Então, um romance do Diderot. Nossa, a biografia dele é bem grande aqui no final. Denis Diderot, 1713, nasceu. Ele é ali do círculo do Voltaire, Montesquieu e Jean-Jacques Rousseau, envolvido com a escrita da enciclopédia, né? Então tá aqui, ó, A Religiosa, do Denis Diderot. E por fim, nesse bazar beneficente, eu já li esse livro, mas eu li em outra edição. Acho que da Círculo do Livro que eu li. Encontrei aqui Suave à Noite, do Francis Scott Fitzgerald. Suave é a Noite. Essa edição bonita aqui da Best Bolso. Com tradução da Lígia Junqueira. Revisão de tradução, prefácio e tradução das notas Roberto Mugiati. Que essa edição aqui é de 2008. Então tá aqui, Suave à Noite. Aqui tá a carinha do Scott Fitzgerald. Ele fala sobre os anos loucos, os loucos anos 20, né? E do relacionamento dele, é inspirado no relacionamento dele com a Zelda Scott, a esposa dele, né? Que acabou sendo internada, né? Tinha problema psiquiátrico, né? E ela parece que tocou fogo no sanatório lá e morreu queimada. Então ele conta um pouco da história deles, né? Das viagens, das festas. O Suave é a Noite. Relacionamento dele com ela. E aí do Scooby chegaram aqui. Esse vídeo tá ficando longo, né? Só vou mostrar. Também do Scott Fitzgerald, pelo Scooby chegou Pilex, Drinks e Outras Bebedeiras. Editora Companhia das Letras. Ó, recadinho, boa leitura. Tem tradução de Donaldson Garshagen. Pilex é um livro de textos curtos, contos, trechos de diário, alguma coisa assim, do Scott Fitzgerald, uma edição bem caprichada. Aí chegou do Henning Mankell, também tem um recadinho, boa leitura. O Guerreiro Solitário, da coleção
de livros, romances policiais da Companhia das Letras. Aqui está o Angel, ele é da Suécia, né? Da Suécia. Aqui é o Kurt Wallander, que é o detetive das histórias do Henning Mankell. Tem tradução do George Schlesinger, da Companhia das Letras. Da coleção negra de romances policiais da editora Record ou Record, Noir Europeu, coleção Noir Europeu, da coleção negra, do italiano Andrea Camilleri, chegou o Medo de Montalbano, pelo Scooby. Né? É um livro de contos com esse detetive Montalbano, né? Aceitem o conselho, deixem-se levar e embarque para Vagata com Camilleri, diz Cora Ronaino, O Globo. Tem tradução aqui da Joana Angélica Dávila Mello e é uma edição de 2009 da Record. Livro de contos, O Medo de Montalbano. E por fim, fiquei muito feliz, encontrei aqui essa edição do O Iluminado, do Stephen King. Né? Eu achei até que era de bolso. Tem uma edição de bolso com essa mesma capa, né? E não é. Edição grande e tal. Que tá a carinha do Stephen King. O Iluminado. Né? Então, o famoso filme com Jack Nicholson. E essa edição aqui tem tradução da Beth Ramos Albuquerque, da editora Objetiva. Né? Todo mundo conhece a história do Iluminado, né? História de terror. Teve um filme do Stanley Kubrick, né? As letras são meio pequenininhas, mas é um livro que vale a pena conhecer. O Iluminado, do Stephen King, o mestre do horror, do mistério, do suspense. Então é isso, pessoal. Muito obrigado para quem acompanhou o vídeo até aqui. Um grande abraço e até a próxima.